Tá bom, imagino que tá... Mas por que ir dar um rolê no mundo, cara? Porque assim, dá pra fazer muita coisa que não faculdade. Sim, sim, Né? sim, sim. É que na verdade isso já vem de berço, né? Quando a gente nasceu, meus pais moravam nesse barco. E a gente morou os primeiros 6 anos de vida nesse barco. Por isso que nem fudendo vocês iam abandonar esse barco. Não, exatamente, entendeu? Faz sentido, agora. Meus pais que tiveram a ideia toda, né? Eles moravam em Ribeirão Preto, vida normal, e aí abandonaram tudo, compraram o projeto, construíram um barco, 3 anos de construção, aí o barco foi pra água. Eles tinham um plano de ir pra Polinésia, que é onde o barco, quando a gente chegou todo arregaçado lá, o plano deles era chegar lá na Polinésia. E aí, mas no meio do caminho vieram as crias e acabou dando uma zoada no plano, aí no final pegamos o barco e fomos. Vocês que roubaram o plano dos velhos, cara. tipo, O plano, a ideia e o barco. Mas então eles receberam na moral a ideia, a notícia que seria vocês que iriam dar esse rolezão aí? Eu acredito que eles se realizam, inclusive, a mais. Hoje com certeza. Hoje, com certeza. Mas na época foi meio difícil pra eles, assim. Porque a gente tava numa faculdade, né? Uma faculdade federal que a gente demorou Que a pra gente entrar. batalhou, a gente fez 1 ano e meio de cursinho pra conseguir entrar na faculdade que a gente queria. E depois de 3 anos e meio mais ou menos cursando, a gente falou, ó, vamos parar pra viajar E o outra, a mundo gente era de muito barco. moleque, né? Quando a gente resolveu sair, eu tinha 21 anos. Quando a gente saiu, eu tinha 22, pô. Molecão, É. tinha até cabelo ainda. Então, mas essa... Ir pro mar não é um troço que todo mundo tem toda hora, né? Não. Você estava dizendo aí que apesar de assim, os seus pais já tinham o barco e tudo mais, os dois juntos, inclusive, querer... Porra, vamos largar essa porra e vamos dar uma volta no mundo. Isso daí não é de uma hora pra outra. Vocês vieram construindo essa ideia ao longo de um tempão, imagina. Tinha aquele sonho de infância. Um dia vamos viajar o mundo. Esse sonho sempre foi presente com a gente, sabe? Sempre. Por ter nascido e crescido no barco. Vamos dar a volta ao mundo e tal. Mas a gente achou que era uma coisa que ia ser no final de carreira, igual todo mundo E faz. foi um processo lento, assim. Eu larguei a faculdade 1 ano antes dele. Eu larguei e fui pro barco. Eu e uma ex-namorada. Com a ideia de morar no barco, nada de viajar ao mundo. E aí a gente ficava ali na região de Angra fazendo passeio. Que era a forma que a gente tinha pra ganhar uma grana, entendeu? E aí depois de 1 ano ele falou... Tô chegando nesse barco aí, não quero mais Deu faculdade também ruim não. aqui também. E aí nós dois, né? A gente trocou uma ideia, bom, vamos pro mundo então, vamos. Mas aí foi o começo da ideia. Porque daí tinha que preparar o barco. O barco, pra uma volta ao mundo, ele tem que estar muito bem preparado. É o auge, né? Uma volta ao mundo é o auge, assim. E o barco tem que estar muito preparado e a gente tem que estar muito preparado, financeiramente falando, enfim, toda essa parte. Pois é, tem que planejar, criar um canal no YouTube e viabilizar por meio das pessoas que assistem é um jeito. É um jeito. Mas tá dando certo faz 3, 4 meses só. Os primeiros anos foram perringados total. Mas aí a gente falou, bom, mundo. Aí a gente a gente continuou fazendo passeios, que era a única forma que a gente tinha de levantar uma grana e dava uma grana legal. É rentável fazer passeio. É muito rentável. É bem rentável Entendi. fazer Passeio de barco. Lá em Ilha Grande? Aí a gente voltou pra Ubatuba. Fez bastante em Ilha Grande. Ilha Grande fiz bastante também. Lá é bonito, né? Porra, eu gosto. Não, muito lindo, cara. A Angra ali é muito legal, né? Mas E o aí, Batuba é melhor. e aí a gente ficou uns 2 anos assim fazendo passeio. No final do primeiro ano a gente comprou uma lancha. Então eu ia no veleiro e ele ia na lancha fazendo passeio. Então a gente já conseguia fazer mais grana. E depois de uns 2, 3 anos, né? Entendi. A gente tirou o barco da água para fazer a reforma pré-volta ao mundo. E essa reforma é o seguinte: a gente gastaria muito dinheiro nessa reforma. Então, qual que é a solução? Vamos fazer nós mesmos. A gente não tem condição de pagar alguém para fazer. Então, assim, com certeza esse ano foi o ano mais intenso e difícil das nossas vidas até hoje. E pouca gente sabe também, E porque nessa pouca época gente a sabe. gente não tinha canal de YouTube, não tinha Instagram. A nossa ideia direito nunca e foi tal. rede social. Então a gente a gente tem meia dúzia de foto, né? É. Ninguém nem sabe disso, assim. Mas a gente tirou o barco da água, colocou lá num terreno baldio. E por ter crescido no barco e tal, meus pais já sempre fizeram manutenção e tal. No barco tem bastante dessa cultura, assim, de você fazer a manutenção por conta própria, sabe? Então a gente já tinha uma boa noção. E o barco tava legal ou tava dando trabalho? Tinha Era bastante um coisa barco pra fazer. que já estava parado fazia muito tempo, porque meus pais já tinham largado essa vida há um tempo. Então o barco... Tanto que o barco era nosso já. É. Meus pais já tinham dado pra gente há muito tempo, assim, o barco. Meus pais cansaram da vida a bordo Cansaram ali, da tiveram vida. desilusões depois de fazer muito passeio de barco e misturar o barco com o trabalho, sabe? Acabou cansando e, tipo, deu uma abandonada, assim. E era um barco de 1990, né? Então já Era um tava barco antigo, judiadinho, cansado. Então a gente ficou 1 ano ali trabalhando muito no barco, assim, de segunda a segunda. Onde é que vocês aprenderam a mexer com isso daí? Então, A gente até postou um vídeo faz um dia que a gente foi lá em casa agora, e a gente foi na oficininha, que a gente cresceu com oficina a bordo e
todas as peças do barco que a gente reformou nessa reforma aí de papo de motor, todo o madeiramento, parte elétrica, hidráulica e tal, tudo nessa oficininha, que é uma coisa cultural da nossa família, né? Meu pai e minha mãe sempre mexeram. Foi criação com toda certeza. Mas muita gente não sabia e a gente foi aprendendo. Foi errando e aprendendo. A gente errou em algumas coisas, né? A maioria mistura de material. E erra e faz de novo. Você não pode pôr tal tinta em cima de tal tinta. A gente não sabia, colocava aí, não secava. Reagia, entendeu? Mas foi muito aprendizado e foi o que... Era a única forma de fazer. A ideia era trabalhar com isso. Quando a gente saiu do Brasil, a gente falou, tem um monte de barco quebrando aí pelo mundo inteiro, a gente vai, chega no Caribe lá, pega um pontinho e vai fazendo trabalho num barco aqui, que rola também, é possível, sabe? E é rentável limpa o fundo aqui, troca uma luz de massa que tá com mau contato, faz manutenção no motor ali e tal. E aí quando a gente saiu, o papo de mídia social começou a crescer e tal, a gente falou, dá pra talvez ganhar um dinheiro com isso aí, que sabe? Isso aí? 2018. A gente saiu 5 de março de 2018. E foi do nada, assim, porque a gente saiu... rede social não era nada. Quando a gente chegou no primeiro porto, que foi... Cabo Frio ainda tava mais ou menos, mas Vitória, cara. Quando a gente chegou em Vitória, tinha gente com câmera, assim, repórter. E foi assim, tipo, caraca, o que aconteceu, sabe? Foi assim, do nada. Do nada, total, porque assim. Teve uma televisão que postou, uma televisão local lá de Ubatuba, ali do Vale, que postou. E aí, cara, começou, bum, rede social. E aí a gente começou a trabalhar com isso, mas... Assim, até muito pouco tempo atrás, a rede social ela foi suficiente para pagar a conta. E para a gente ter uma vida, assim, o mínimo necessário, sabe? Tanto que a questão financeira foi uma das maiores dificuldades da viagem. No começo, sem dúvida que foi. Que é uma viagem cara. O barco quebra muito, sabe? O barco dá muita manutenção, sabe? Principalmente numa viagem de volta ao mundo, que você tá velejando o tempo todo e tal. Mas para tirar ele nessa primeira vez aí, no dia, lá em 2018, que dia mesmo? 5 de março. Não, o 5 de março foi quando a gente partiu. Então, beleza. Então, para partir, vocês falaram que antes disso tiveram que vocês mesmos fizeram a manutenção nele. Imagino que tem que instalar uns equipamentos e tudo mais. Sim. E isso tudo leva uma grana, imagino, né? É que a gente ficou 3 anos trabalhando, juntando grana, levando gente para passear e depois a gente vendeu tudo que tinha. Cara, até a bicicleta a gente vendeu. Então a gente vendeu a lancha. E a grana que a gente tinha juntado dos passeios também, né? A gente vendeu um carrinho que a gente vendeu, mais essa grana. Porque foram 2, 3 anos de muito foco ali. Sério, a gente não comprou um tênis. Foi trabalhando pra juntar dinheiro pra viagem. Muito foco, né? E aí a gente pegou essa grana, que foi a grana que... Mas assim, quando a gente saiu, a gente tinha quase nada, cara, de dinheiro pra começar uma volta ao mundo. Então, assim, planejamento financeiro zero. É isso aqui. Cara, era num saquinho, porque a gente foi e comprou tudo em dólar. Era um saquinho zip, assim, ó. Tipo, dólar era 3 e pouco ainda na época. Esse é o dinheiro que a gente tem pra viajar, entendeu? Começamos assim. E quanto que custa, assim, sem o valor sentimental, quanto custaria para ter um barco equivalente, um veleiro equivalente ao Catuche hoje, assim? No Se Brasil? Eu fosse comprar, eu quero comprar um agora. Quanto eu gastaria para ter um desse? Igual o Catuche, na mesma faixa, assim? Na mesma faixa. Cara, eu acho que fica... É caro, acho que é papo de 1 milha, assim. R$1 milhão. Caralho, que doideira, né? Mas assim, isso se você quiser comprar um barco pra você preparado pra dar uma volta ao mundo e tal. Mas você não precisa comprar um barco pra você mesmo, porque você nem teria... Tem a Flip, inclusive, que é uma equipe, que é uma empresa que a gente é parceira, que você compra uma cota de um barco. Porque, tipo assim, muita gente, não é que o cara não tenha 1 milhão. O cara tem 1 milhão, mas o cara vai ter gastar 1 milhão. O cara, além de marina, manutenção e tal, pra usar uma vez por mês, aí o cara vai lá e compra uma cota. Acho que isso tem pra avião também, né? Tem até carro hoje em dia, se eu não me engano. Você vai lá, compra uma cota, a empresa faz toda a manutenção, essas coisas assim, e você usa o barco alguns dias por ano lá que você reserva no aplicativo, sabe? Então, é uma opção de entrada também. E outra, o Catuche de hoje vale 1 milhão, mas o Catuche que a gente saiu valia menos da metade disso. É que a gente, ao longo dos anos, a gente foi melhorando o barco. E o que é o equipamento mais caro que tem lá, do ponto de, assim, desses equipamentos aí, de eletrônico e tudo mais? Um GPS muito foda? Sinalizador. Mas se for falar de equipamento pontualmente, eu acho que é o sinalizador, que é o aparelho que pega a água salgada e faz a nossa água potável. Que a gente tem isso faz 1 ano e meio, 2 anos. Não, faz mais. Faz 1 ano e meio, 2 anos que ele tá meio manco. Ele tá meio ruim faz um tempo. Faz uns 3 anos já. Faz desde a Polinésia, Até então a gente vivia de água de chuva. Chovia, a gente armava a lona, captava a água, jogava no tanque. E o que quer dizer meio manco? É meio salgada ainda? Minha água ia meio salobra. Esse desalinizador tá sendo uma saga, assim, na nossa vida. Porque ele é uma peça muito importante no barco, né?
É a água que a gente bebe, a água que a gente lava, faz tudo. E de um tempo pra cá ele começou a dar uns BO, assim. E a gente tava numa região do mundo muito isolada, então a gente não conseguia comprar as peças que a gente queria pra conseguir dar a manutenção certa. Então uma gambiarrazinha aqui, ele durava 15, 20 dias, a gente amarradão, pum, parava de funcionar. Parou de funcionar na pior região, né? Uma região isolada do mundo que a gente passou ano passado, exatamente um ano atrás. Uma região super isolada, ele pum, parou de funcionar, cara. E aí o que faz? A gente raciona, porque assim, o que mais gasta é banho. Banho então, e louça. assim, cabelo já não tem. E aí, louça, a gente começa a dar uma economizada. A gente colocou água salgada na pia da cozinha também. Então, você começa a lavar a louça com água salgada e passa uma aguinha doce só no final. Você começa a dar uma economizada. Mas é muito ruim, cara, porque tudo que você vai fazer envolve o mar, né? Você quer dar um tibum, você quer fazer um mergulho. Quando você termina o mergulho, você tem que lavar todo o equipamento. Você vai surfar, fazer um kitesurf e tal. Então, a vida você começa a ficar muito, muito limitado por conta da água doce, assim, sabe? Então... E aí o dessalinizador precisa estar funcionando na moral. E vocês Precisa. sabem dar manutenção em qualquer coisa que tiver no barco, cara? No nosso barco, a gente é 100% independente. 100%. E isso é muito importante, é bem na verdade, por uma volta ao mundo. Porque, por exemplo, agora a gente ficou o quê? Uns 6 meses por uma região muito isolada. Muito mesmo, assim, de não poder contar com nada nem ninguém, nem médico. Você tem que ser meio autossuficiente até nessa parte. Assim, lógico que cirurgia, essas coisas não, mas tipo, caiu, tem que dar um ponto assim, a gente tem que saber fazer. Vocês aprenderam isso aí vivendo? Não, então, a parte medicinal foi curso. A gente fez curso de primeiros socorros.